enfrenta o Sinédrio. Então gostaríamos que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 63 até o 71, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, versículos 63 até o 71. E os homens que detinham Jesus, zombavam dele, feriam-no, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: se vou-lo disser, não o creiais. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Amém? Meus queridos irmãos, nesse estudo nós vamos ver o processo religioso contra Jesus no Sinédrio. Pastor, alguns detalhes que nós encontramos no livro de Lucas, nós não encontramos nos outros evangelhos. Os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas alguns detalhes que nós encontramos nos evangelhos sinóticos, nós não encontramos no evangelho de Lucas. E quando falamos aqui do evangelho de Lucas, que é o estudo que nós estamos se balizando hoje, né, o relato de Lucas, ele inverte a ordem de Mateus e de Marcos em vários aspectos. Primeiro, nós vamos ver que o evangelho de Lucas, ele coloca a negação de Pedro antes do interrogatório na casa do sumo sacerdote. E outra coisa, enquanto os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e João, nós vemos que situa esse episódio depois. Um segundo ponto ainda, nós vemos que o evangelho de Lucas, ele não menciona as falsas testemunhas que acusaram Jesus acerca da destruição do templo. Quando nós vemos isso daqui, terceiro ponto também de uma diferenciação dos evangelhos, nós vamos ver que o terceiro ponto, vemos que Lucas, o evangelho de Lucas, ele nada diz sobre o fato de as autoridades procurarem alguns falsos testemunhos contra Jesus. Nós não encontramos essa passagem em Lucas. Em Mateus e Marcos, sim. O quarto ponto que diferencia também o evangelho de Lucas dos outros evangelhos é que Lucas, ele não menciona o interrogatório do sumo sacerdote para com Jesus. Nós só encontramos essa parte em outros evangelhos. O quinto ponto também é que só Lucas menciona os açoites e zombarias na quinta-feira à noite. Porém, registra a reunião formal do Sinédrio na sexta-feira, pela manhã. Então aqui nós vemos
algumas coisas interessantes no Evangelho de Lucas, né? Enquanto os outros evangelhos, outros evangelistas sinóticos, né, mencionam as duas reuniões do Sinédrio, tanto a reunião informal, que foi aquela reunião feita às escondidas durante a noite, quanto, que foi a quinta-feira à noite, e quanto a reunião também formal, que foi a reunião legal que fizeram na sexta-feira pela manhã. Então, consequentemente, Lucas ele menciona os açoites, as zombarias a Jesus antes do interrogatório, tá? E não depois dele, aqui como os outros evangelistas, Mateus, Marcos e João, eles falam, né? Ainda falando nesse ponto do processo religioso, ainda antes nós entrarmos em alguns tópicos aqui que nós queremos compartilhar com os pastores aqui, o escritor ele interpreta corretamente quando diz que durante a noite Jesus havia sido levado ante o sumo sacerdote, e esse foi um interrogatório privado e extraoficial. Por que fizeram esse interrogatório às escondidas, às pressas, na casa do sumo sacerdote, lá no Caifás? Pastor, por que isso? Esse foi um interrogatório privado, um interrogatório extraoficial, contra a lei daquela época. As autoridades, elas ali tinham o propósito de quê? Arrancar de Jesus alguma declaração que o pudesse incriminar. Então, se eles conseguissem incriminar Jesus com aquilo que ele dissesse ou confessasse, aí no caso, um interrogatório formal na manhã, que seria legal, já estariam com a acusação formada, já estariam com a acusação feita. Então, nós vemos aqui que depois disso, Jesus foi entregue aos guardas do templo. Esses zombaram dele e o açoitaram, pastor. E ao chegar o outro dia de manhã, levaram ele ao sinédrio. Isso porque o sinédrio não podia reunir-se oficialmente à noite. Então nós vamos hoje tratar de algum assunto interessante e alguns erros que a justiça romana e o próprio sinédrio e o próprio religião fizeram ali contra a lei daquela época, entendeu? E ainda vemos que daqui até a ressurreição de Jesus, o poder das trevas, ele atuará com toda a força, tá? Com toda a força. Jesus foi preso lá no jardim do Getsemane. Agora, da prisão de Jesus até a ressurreição de Jesus, nós vamos ver o inferno trabalhando com todo o seu material bélico, com todas as suas forças. Então vamos ver o primeiro ponto, pastor. Primeiro ponto é o julgamento na noite da prisão. No capítulo 22, versículos 63 ao 65, pastora Luciene estará lendo esse versículo e nós estaremos comentando e compartilhando com os irmãos o julgamento na noite da prisão. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Olha só que interessante, meus queridos. Você que sabe que Jesus morreu, mas não sabe como foi o processo da morte de Jesus. Hoje nós estaremos aqui compartilhando versículo por versículo, para que nós aprendamos Bíblia e não caímos aí nas heresias de falsos doutores, profetas que hoje andam por aí, né? E é capaz de fazer você confundir que Jesus é Genésio e não o próprio Cristo. Olha só, os que
que detinham Jesus, ou seja, a turba, que não era pouca gente. A Bíblia diz que foi uma corte de soldados, junto com principais, sacerdotes, escribas, fariseus e o Judas. E o Judas, o discípulo de Jesus. Nessa turba, essa turba que prendeu Jesus lá no jardim do Getsemane, essa turba levou para a casa do sumo sacerdote. Não poupou Jesus de bofetadas e zombarias. Quem sabe pressão psicológica, quem sabe torturas. Não poupou Jesus esbofetear. Aquele Jesus, pastor Marcelo, que curou, aquele Jesus que deu vista aos cegos, aquele Jesus que levantou muitos aleijados do chão, esse Jesus agora está sendo preso. Foi preso no momento da oração. Esse Jesus, agora, ele é levado como réu. Nós vemos aqui a injustiça desse julgamento. O julgamento. Um julgamento, pois o réu é Jesus, um homem santo, um homem que não tinha defeito nem pecado, só sabia fazer o bem. Esse homem é maltratado antes de começar o julgamento. O julgamento legal começou de manhã pelo Sinédrio, mas o julgamento ilegal, o julgamento dos seus irmãos, o julgamento religioso, o julgamento do sacerdote e do sumo sacerdote começou já de madrugada, porque o Sinédrio não podia se reunir durante a noite. O Sinédrio não podia julgar durante a noite. Agora eu vejo que eles não estavam interessados em investigar a verdade, mas sim em dar vazão à sua perversidade. Pastor Marcelo, maltrataram Jesus antes mesmo de ser julgado. Maltrataram o réu antes mesmo de dar direito dele de defesa. Bateram no rosto, esbofetearam, cuspiram, zombaram daquele que deveria receber toda a gratidão do povo. Como é que não foi essa noite para Jesus e para aqueles que estavam maltratando Jesus? O que o senhor tem a comentar sobre essa noite, pastor Marcelo? Eu vejo assim que para eles era um tempo que eles tinham para poder tirar tudo aquilo que eles queriam, para que eles tivessem uma brecha, para que eles pudessem destruir Jesus. Porque para eles Jesus estava ali para poder tirar o momento deles, para poder tirar. E o que Jesus fazia para eles doía, porque eles não podiam fazer. Não podiam fazer por quê? Porque eles já estavam todos já destituídos mesmo, já estava desviado. Eles não queriam voltar ao amor que Jesus estava mostrando para eles, como o pastor Davi citou aqui. Ele curou cegos, curou leprosos, ele coxos, que estava ali, expulsou o demônio. E para eles isso, eles invejavam, porque eles sabiam que eles não conseguiam ter esse poder, porque eles
Eles não queriam mais aquilo, porque o poder que eles queriam, eles já tinham. Eles já tinham, que era o dinheiro. Não foi à toa que eles vendeu, que ele comprou ali a entrega de Jesus, porque o dinheiro, dinheiro eles tinham, e dinheiro eles ganhavam, porque eles nem sabiam que na morte de Jesus ia acabar até o sacrifício deles. O sacrifício que eles ganhavam dinheiro, e dinheiro ia acabar. Então talvez eles até temiam isso, mas eles não teve compaixão e matou aquele que deu a vida por eles mesmos. Outra coisa que nós aprendemos é que a lei romana, irmão Germano, não permitia maltratar o réu antes de condenação. Pastor, se nós formos olhar bem, nós vamos ver que até Pilatos, verso 44, em Marcos 15, ele vai estar dizendo: Pilatos se admirou de que já estivesse morto. Até aquele que poderia condenar já viu o processo, como foi rápido. O que eu quero dizer é uma coisa: aquele cordeiro, ele tinha data e hora. E que quem manda no tempo não é o homem. O cordeiro tinha que ser sacrificado quando? Na Páscoa. E precisava de muita testemunha. Agora, nós temos que entender que o homem também, ele, como o pastor Marcelo falou, ele leva o ego dele acima da própria palavra. Foi por isso que Jesus veio. Se a gente for ver, o problema estava nos fariseus. O ego dele estava acima da própria palavra. Quem sabe Paulo, mais adiante, estava usando Isaías, estava usando outras partes dos profetas que estavam profetizando o quanto ia ser doído aquela parte, para dizer, e contando a história, tá vendo? É verdade, creia que tu vai ser salvo. Aleluia. Amém? Outro tópico que nós temos aqui, capítulo 22, versículo 63, que diz bem assim esse versículo, em Lucas. Presta bem atenção. E os homens que detinham Jesus zombavam dele e ferindo-o. Que tipo de ferimento? A noite inteira, pastora Luciene, a noite inteira, que tipo de ferimento aquele Jesus não deve ter passado? Será que foi só ferimento carnal? Será que Jesus não foi ferido emocional? Espiritual não, porque Jesus estava forte. Jesus, ele não tinha cedido ao pecado, mesmo quando Satanás lhe ofereceu todos os reinos. Não. Mesmo quando o Pai negou em colocar outra pessoa no lugar dele, quando ele pediu ao Pai, se possível, lá no jardim do Getsemane, passa de mim esse cálice. O Pai não respondeu nada, então o Filho entendeu que era ele mesmo. Mas Jesus foi ferido carnal. Jesus foi ferido emocional, porque ao fato de ver que os seus discípulos não estavam com ele. E olha que ele falou: orai, vigiai,
porque vão ferir o pastor e as ovelhas vão se dispersar. O próprio Satanás, Jesus falou para os discípulos que o próprio Satanás tinha pedido os discípulos para se andar. E ainda Jesus especificou ainda: Pedro, e eu intercedi por ti. Mas aqui nós vemos no versículo 63, os homens que o detinham Jesus zombavam, ferindo. Aqueles que prendiam Jesus zombaram dele, deram-lhe pancadas até o amanhecer. Apanhar meia hora é bom, né? Você consegue escapar. Apanhar aí uns 5 minutos é bom, tá? Você consegue escapar. Quando você vê, ainda bem que eu consegui escapar. Mas o meu Jesus, a Bíblia diz que bateram nele, zombaram dele a noite inteira. Pastora Luciene, será que foi fácil? Com certeza não, né, pastor? Ainda mais, igual o pastor falando, que além dos ferimentos, né, na carne, é o emocional, porque a gente vê que Jesus, aonde ele passava, sempre estava uma multidão. Aqueles que acreditavam, aqueles que seguiam os seus discípulos, aqueles que queriam um milagre, e também muitos curiosos e muitos outros que ficavam procurando uma forma de levar Jesus à morte ou de dizer que ele era um charlatão, né? E aqui fala que eles, vendando os olhos dele, ele bate e pergunta, né? Então, profetiza quem que é. Então, estava zombando do dom dele, como se ele realmente não tivesse capacidade. Então, com certeza, a pressão, exatamente essa pressão, Jesus já tinha sentido ali no jardim do Getsemane. Enquanto ele orava e buscava a Deus o revestimento, ao Pai, porque ele sabia que aquele momento não ia ser fácil. Por isso que ele suou sangue de tanta agonia, tanta aflição, porque ele já tinha visto aquele sofrimento. Mas o interessante é que esses homens não eram qualquer homens. Não pegaram para poder bater neles alguns judeus, qualquer pessoa, não. Eram soldados romanos. Eram pessoas que tinham capacidade de ser cruel. E o tratamento deles era terrível. Então Jesus ali realmente não tem como nós imaginarmos. Eu já vi um relato de um médico, por ele ser médico, falando como seria o sofrimento de Jesus. E a gente vê que mesmo na análise dele a gente não consegue compreender. Mas é uma dor que vai muito além do que nós podemos imaginar. E Jesus ali estava firme porque ele sempre manteve em comunhão com o Pai. E ele estava revestido de oração, por isso que ele conseguiu. Mas com certeza foi uma noite terrível, porque além da carne, ele também estava sendo ali materialmente e também, né, emocionalmente, ele estava sendo ali oprimido para que ele realmente, porque quando a gente emocionalmente é atacado, a gente já fica mais fraco. E ele estava procurando ver ele ficar vulnerável para achar um ponto para poder atacar ele mais ainda, né, e condená-lo. Jesus, ele foi esbordoado, cuspido e espancado na casa do sumo sacerdote. Pastor Marcelo, sumo sacerdote, o líder máximo que representava ali a religião. É forte isso aí. Na casa onde deveria ser propagado a paz, onde deveria ser propagada a pacificação, na casa onde deveria ser propagado o exemplo, na casa onde deveria ser propagado a união, restaurar os feridos, estavam com o inocente ali, com pensamentos e intenções
arquitetadas para matar. Pastor, o que nós encontramos aqui na casa do sumo sacerdote? Nós encontramos aqui o escárnio. No versículo 64 diz: e vedando-lhes os olhos, foi o que a pastora Luciane falou aqui, vedaram os olhos do meu Jesus e escarneceram dele, dizendo: profetiza quem é que te bateu. Pastor, o que nos leva a entender que o meu Jesus passou e a igreja também passa hoje? É o escárnio do dom espiritual. Hoje nós vemos muitas brincadeiras com dons espirituais. Fizeram isso com o meu Jesus, na casa do sumo sacerdote, aonde a lei deveria ter sido defendida, aonde a palavra deveria estar sendo defendida. Não, estava sendo apoiado do lado errado. Vendaram o meu Jesus. Quem sabe botaram um pano no rosto dele, pastor Marcelo. Fecharam os olhos dele, quem sabe ele estava amarrado. E aí batiam no rosto dele. E com certeza, se eram soldados romanos, os soldados romanos, eles não gostavam dos judeus. Se eles tinham a oportunidade de maltratar um judeu, eles maltratavam. E ali tinha uma oportunidade para eles maltratar, blasfemar da religião, e batiam no rosto de Jesus. Batiam. Como deve ser doído para alguém ouvir escárnio. Quem sabe hoje você aí, meu querido irmão, quem sabe até obreiro, Deus te usa nos dons espirituais, dom da profecia, dom de revelação, dom da palavra. E muitas pessoas hoje estão fazendo escárnio de você. Ah, se você fala, se você ora para milagre, então ora aí. Eu já vi até nas televisões, entendeu? Pessoas se intitulando de Cristo e sendo escarnecido ali, fazendo piadinha de Cristo. E a palavra de Deus está sendo zombada, e ninguém se levanta para defender. Agora, onde é que estavam os discípulos de Jesus naquela hora? Quando eles estavam fazendo piadinha do meu Jesus, quando eles estavam cobrindo o seu rosto, batendo no seu rosto, quem sabe soco, tapa, chicotada, e ainda dizendo: revela aí. Revela aí, se não tem o dom de revelação, revela aí. Se não tem o dom de profecia, revela aí. Se não é filho de Deus, então quem é que te bateu? Quem é que está te batendo aqui? Revela. Brincando com o dom espiritual. Quando nós vemos nesses últimos dias muitas pessoas fazendo piadinha de coisas sérias, brincando com dons espirituais, batendo no rosto de Jesus, ainda hoje, pastor Marcelo. Quantas pessoas hoje andam batendo no rosto de Jesus? Só que hoje Jesus não está aqui, mas eles batem no rosto porque muitas das vezes eles usam a palavra, eles distorcem a palavra, eles fazem pouco caso da palavra, eles adulteram a palavra. Enquanto Jesus está dizendo que é, estão batendo no rosto de Jesus dizendo que não é. Quando eu vejo o escárnio, outra coisa que nós vemos também eles fazer na casa do sumo sacerdote foi a blasfêmia. No versículo 65 do capítulo 22, lê para nós aqui, irmão Germano. Olha só, a blasfêmia. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Lucas diz que esses algozes falavam muitas outras coisas contra ele,
assim blasfemando, pastor? Marcos capítulo 5, se não me foge a memória. Marcos capítulo 5, quando Jesus, os escribas e fariseus vieram para Jesus perguntando com que autoridade ele expulsava os demônios, e os demônios o obedeciam. Com que autoridade? E ainda diziam que Jesus expulsava demônio em nome de Beelzebul. Será que eles não diziam na casa do sumo sacerdote que os milagres que Jesus fazia nesses 3 anos era por Beelzebul? Será que eles não blasfemavam? Imagina agora o meu Jesus a noite inteira sendo escarnecido, sendo blasfemado, sendo cuspido. O que é ser cuspido? Pastor Marcelo, explica uma coisa. O judeu, ele não admitia um cuspe no rosto. Era humilhante uma pessoa cuspir no rosto de uma outra pessoa. Entendeu? Agora imagina Jesus ser cuspido na casa do sumo sacerdote. Ser cuspido no rosto. O que será que Jesus não sentia naquela hora, pastor Marcelo? Recebendo cuspida, socos e blasfema. Eles cuspiam, eles próprios chamou a atenção de Jesus, porque Jesus, os seus discípulos iam comer e não lavavam as mãos, né? Era costume deles, eles tinham que entrar, onde eles entrassem, eles tinham que primeiro lavar a mão. Agora pensa, eles teriam que purificar para eles pudessem alimentar. Estaria como hoje nós vemos, temos que lavar a mão em tudo quanto é tempo, em tudo quanto é lugar, para que a mão não esteja impura. Assim seria eles. Mas no cuspe, eles cuspiu no rosto dele, mas para Jesus, com um cuspe, ele passou no olho de alguém e curou. E curou. Com certeza, quando eles ouviram isto, eles não agradou, mas eles humilhou a ele, cuspindo no rosto para ele algo que para eles seria impuro. Então para eles Jesus não valia nada, era um perdido. Para eles não tinha nenhum valor. Irmão Germano, cuspiram no rosto de Jesus. Interessante essa parte aí. Jesus não cuspiu no rosto, cuspiu na terra. Mas se nós olharmos da onde nós viemos, nós vemos a terra. Só que o cuspe de Jesus é cura. Aleluia. Mas o cuspe dos inimigos, muitas das vezes Jesus, ele curava as pessoas, e essas pessoas incentivavam alguém a cuspir no rosto. A palavra já disse que aquela ovelha, ela foi muda para o matador. Aquela própria ovelha falou que o importante, eles todos religiosos, não era o que entrava dentro da boca, e sim o que saía. Eu fico pensando, trazendo aqui para os nossos dias, pastor, o que está saindo da gente?
O que está saindo? Será que a gente está preocupado mais com o evangelho de aparência ou com o evangelho vivido? A gente não tem como mentir para Deus. Jesus está às portas, Ele está no meu, Ele está no teu coração e Ele tem acesso a nós, gente. E um dia nós vamos estar frente a frente com Ele e nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente pensou em falar. Que nós possamos não estar igual esses fariseus, vivendo um evangelho de aparência. Porque se a gente for pensar, eles botaram soldado romano para bater. Por que eles não bateram? Porque tinham que comer Páscoa no outro dia. Mas manda o outro bater, mas Deus está olhando. Deus estava vendo. E eles vão ser cobrados. E você sabe por que eles vão ser cobrados? E eu acredito que nós vamos ser muito mais cobrados ainda. Porque Jesus Cristo usa Sodoma e Gomorra como exemplo de cidade que não ouviu a palavra, mas vai ter, o julgamento vai ser mais leve daqueles que ouviram e não aceitaram. Quanto mais a gente conhece a palavra, pastora, e menos a gente segue, é que sinal que mais Jesus tem que trabalhar no nosso coração, que mais de pedra ele é. Porque a gente sabe e não consegue aplicar. O cristão sofre muito, porque às vezes ele cai no pecado. Mas o pior é aquele que sabe e acaba fazendo, sabendo que está errado. E esses fariseus estavam fazendo exatamente errado. Não estavam sujando a mão dele, quem sabe a mão dele estava limpinha, mas o coração estava longe da verdade. O cristão tem que ter um coração com Cristo, junto da verdade, que um dia a gente vai ter que prestar conta disso. Olha só que interessante. A noite inteira na casa do sumo sacerdote, uma reunião ilegal, uma reunião por debaixo dos panos, porque eles queriam fazer com que Jesus, ele falasse com a sua própria boca, né? Não conseguiram. O que aconteceu? Amanheceu o dia. Agora o julgamento vai para o Sinédrio. Então no capítulo 22, versículo 66 até o 71, nós vemos o julgamento do Sinédrio na manhã do dia seguinte, sexta-feira de manhã. Agora a cena muda do pátio do sumo sacerdote para a câmara do concílio, ou sala de pedras lavradas, né? Para a câmara do concílio de sala de pedras lavradas, passa-se, meus amados irmãos, aqui ao longo de dos átrios interiores do templo, de acordo com as tradições rabínicas, ou um átrio na esquina sudoeste da área do templo, de acordo com Flávio Joséfo, tá? Agora nós vemos as acusações religiosas forjadas contra Jesus na quinta-feira à noite. Durante a noite foi de blasfêmia. E agora eles precisam lançar sobre Jesus uma acusação política, que encontraria mais eco no pretório romano. Por quê, pastor? Porque para que Pilatos aceitasse a pena de morte de Cristo, teria que ter ali uma acusação que envolvesse a política, algo forte do lado político. Agora eles precisam lançar sobre Jesus uma acusação política. Por isso eles reúnem-se bem cedo na sexta-feira, agora com o sinédrio pleno,
não mais alguns, porque aqueles que se reuniram durante a noite não foi o sinédrio completo. Na realidade, pela lei não podia se reunir o sinédrio durante a noite, nem julgar durante a noite. Então eles reuniram-se bem cedo na sexta-feira, com o sinédrio pleno, agora completo, não apenas para dar legitimidade à reunião ilegal na quinta-feira à noite, mas também para acusá-lo de quê? Conspiração contra César, contra política. E era tudo que eles não queriam. Era uma rebelião do povo judeu contra a liderança política, porque a liderança política não era judaica, era romana. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que aceitar as acusações dos judeus, para que os judeus não ficassem contra eles, e que eles ganhassem crédito também em Roma, de César. E aqui nós destacamos 5 fatos nesse julgamento do sinédrio. E o primeiro foi a reunião ilegal. Capítulo 22, versículo 66. Lê para nós, irmão Germano. Capítulo 22, versículo 66. O que diz lá? E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciões do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e o conduziam ao seu concílio. Pastor, e logo que foi dia, ajuntaram-se. Quem foi que se ajuntou lá, pastor Marcelo? Olha aqui, os anciões do povo, os líderes, os anciões do povo, os líderes judaicos, os líderes judeus, os principais dos sacerdotes, os escribas, e os conduziram ao seu concílio. As autoridades já haviam decidido matar Jesus antes dessa reunião. Antes eles só tinham que fazer o quê? Tornar isso legal. Já tinham decidido matar. Quer ver? No capítulo 14 de Marcos, lê para nós, pastora Luciene, Marcos capítulo 14, versículo 1. Olha só o que diz lá. Eles já tinham decidido, as autoridades já haviam decidido matar Jesus antes mesmo de o interrogá-lo. Quer ver? Marcos capítulo 14, versículo 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Pastor, eles não tinham intenção de matar Jesus na Páscoa. Eles queriam prender Jesus para matar depois da Páscoa. Mas o que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi que Judas se antecipou. Entendeu? Vamos ler João capítulo 11, 47 a 53. João capítulo 11, 47 a 53. Os irmãos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, está aqui no Data Show as referências bíblicas, se os irmãos quiserem acompanhar. João capítulo 11, versículo 47 até o 53. O que diz lá? Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus foram ao conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e verão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote daquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus deveria morrer pela nação.
E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andava disperso. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Consultavam-se para o matar. Pastor, eles já tinham decidido matar Jesus. Já estavam, só estavam esperando. Mas eles não queriam tumulto. Eles não queriam tumulto no final de semana, onde Jerusalém estaria entupida de gente por causa da festa da Páscoa. Entendeu? Eles haviam planejado fazer isso depois da festa, para evitar uma revolta popular. Está na Bíblia isso? Marcos 14, versículo 2. Lê para nós ali. Marcos 14, 2, irmão Germano. Mas eles diziam: não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. Eles queriam fazer algo por debaixo dos panos. Mas a atitude de Judas de o entregar adiantou o intento deles. Em Marcos 14, versículo 10 e 11, adiantou esse intento. Marcos 14, versículo 10 e 11. Olha só o que diz lá. Quer ver? Achou aí? Lê para nós. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Olha só. Judas, a atitude dele, a atitude de Judas de entregar adiantou o intento deles. Entendeu? O processo não era senão um simulacro da justiça do primeiro até o fim. Pois não tinha outra finalidade que a de dar uma aparência de legalidade ao crime predeterminado. Então o que aconteceu? Judas vai lá e entrega. Judas vai lá, pega o dinheiro do sumo sacerdote e entrega Jesus. Agora eles são obrigados a prender Jesus. E durante a noite eles estão ali tentando arrancar de Jesus uma confissão. Não conseguem. Agora amanheceu o dia, cidade toda cheia de visitantes, e eles tinham que agora tornar aquela prisão legal. Eles tinham que agora tornar aquele julgamento legal. E aquele julgamento ao amanhecer tinha que ter testemunha contra, tinha que haver também pelos romanos, tinha que haver testemunha a favor. Mas não foi feito isso. Não foi feito isso. As leis não permitiam um prisioneiro ser interrogado pelo sinédrio à noite. No dia antes do sábado, ou de uma festa, todas as sessões estavam proibidas. Pastor, sexta-feira de manhã era véspera da Páscoa. E véspera de festa, o sinédrio não podia julgar. Entendeu? Véspera de festa, o sinédrio não podia julgar. Muito menos se reunir de madrugada. No dia antes de um sábado ou de uma festa, todas as sessões estavam proibidas. Nenhuma pessoa podia ser condenada senão por meio do testemunho de duas testemunhas. Mas eles contrataram testemunhas falsas, pastora Luciene. Pastor, interessante é que eles sempre acusavam Jesus de Jesus estar quebrando a lei, né? Porque eles diziam que Jesus não seguia a lei de Moisés porque curava no sábado. Mas nós vemos que eles quebraram todas as leis e fizeram tudo para que eles conseguissem aquilo. Então eles acusavam Jesus, sendo que Jesus não fazia nada de errado. A única acusação que eles falavam é porque Jesus curava no sábado.
E Jesus sempre mostrava que quando era pro lado de coisa que eles gostavam, igual pegar uma ovelha da água ou tirar de um poço, eles faziam quando era para a vontade deles, mas quando era a cura, acusavam como se fosse uma coisa ilegal. E nós vemos aqui que eles quebrou tudo aquilo que eles acusavam Jesus de fazer errado, de não cumprir a lei de Moisés, eles ali fizeram também, né? E a gente vê porque... Mas na verdade eles não sabiam que estavam sendo só um instrumento, que como o irmão falou, que o cordeiro tinha que ser o sacerdote que oferecia, né? Então eles nada mais do que eram peças ali para que nós tivéssemos a salvação, porque já que eles não quiseram obedecer a Deus, a seguir a Deus, e eles queriam que fosse depois da Páscoa, mas o projeto de Deus era que o cordeiro pascual tirasse o pecado do mundo. Então Jesus tinha que morrer na Páscoa, por isso que Iscariote vai ali e entrega. E como eles queriam uma oportunidade e provavelmente eles não teriam outra com tanta facilidade, então eles fizeram tudo isso, tentaram à noite ali pegar alguma coisa, mas não conseguiram. E de dia eles forçaram ali para legalizar aquele julgamento para que viesse matar a Jesus, né? E olha só que interessante, pastora Luciene. O anúncio aqui, eles só podiam fazer um julgamento se tivesse duas testemunhas. Duas testemunhas. Então eles contrataram duas testemunhas. Contrataram duas testemunhas que falassem ali a mesma coisa, entendeu? Que falasse ali. Mas ainda o erro também desse julgamento é que o anúncio de uma pena de morte só podia ser feito um dia depois do processo, ou tipo assim, um dia depois do julgamento executado. E ali não, ali aconteceu tudo errado. Jesus foi julgado, Jesus foi entregue, Jesus foi morto, Jesus foi executado, tudo no mesmo dia, véspera de festa ainda. Nenhuma condenação, meus amados irmãos, ela podia ser executada no mesmo dia, mas eles sentenciaram Jesus à morte durante a noite e logo cedo o levaram a Pilatos para que este lavrasse a sua pena de morte. Outra coisa que nós vemos ainda é que a reunião do Sinédrio, ela foi ilegal. Por quê? Uma vez que foi à noite, e o método usado também foi ilegal, visto que eles ouviram apenas duas testemunhas contra, não ouviram testemunhas a favor. E estava tão claro que era tudo forjado ali, que o próprio governador diz, né, mas eu não vejo mal nenhum aqui para esse homem ser condenado. E ele fala mais de uma vez, mas eles torcem e usa, devido o governador precisar do apoio deles, medo de perder e ter uma rebeldia, então acaba cedendo. Mas ele sabe que está condenando o justo. Porque ele fala, né? Ele fala, mas eu não vejo mal nenhum para que esse homem seja morto. E interessante, pastor, que como nosso irmão aqui também falou, por que eles não bateram, por que eles não mataram? Porque eles não podiam, mas eles manipularam e usaram a mão de alguém como se eles ficassem inocentes nisso, né? Mas a Bíblia diz que é melhor você não conhecer a verdade do que conhecer e tentar fazer as coisas para poder fazer do jeito que você quer. Olha só que interessante. Ainda falando nesse julgamento, nós vamos ver um interrogatório hipócrita. Lê para nós ali, irmão Germano, 22 de Lucas, versículos 67 e 68. E perguntaram: se tu és Cristo, dize-nos. Ele replicou: se vos disser, não o crereis? E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis? Então por que estavam perguntando para ele? Porque eles já conheciam. Por que perguntaram para Jesus, tu é o Cristo? E por que Jesus
Jesus fala. Se eu responder, vocês não vão acreditar. E se eu mostrar o que vocês perguntar para mim, vocês também não vão me soltar. Então me diz o porquê que vocês estão querendo perguntar. Qual é a intenção dessa pergunta? Me incriminar? É isso? A palavra é bem... Jesus já estava sabendo. Por quê? Porque ele era o próprio escritor desse livro. Ele vem dizendo aqui, ó. Se vos disser, não o crereis, porque o que mais eles tiveram era oportunidade para crer. Eles viram milagre de tudo quanto foi jeito, coisa que, quem sabe, muitas das vezes a gente não conseguiu ver. E eles chegaram lá e muitas das vezes podiam dizer assim, isso aqui é coisa do diabo, mas isso aqui não é coisa de Deus. Eles estavam tão cego, que o próprio Cristo fala, cego desse jeito, meu amigo. Cego desse jeito é blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas das vezes, gente, nós estamos cegos. Deus está agindo na nossa cara, assim como estava agindo neles. Na cara deles, e Cristo está falando assim, ó. Se eu disser, não vai mudar nada. Porque o que vocês querem, vocês já estão contaminados. E é o que muitas das vezes as pessoas estavam. Eu, quem sabe, eu mesmo estava, até que um dia dizia assim, abre o meu olho. Por quê? Por causa que eles não queriam ver. Eles não queriam ver, já tinham visto tudo que podia ter feito. E no fundo Jesus Cristo no fundo eles queriam matar Cristo. Independente do que Jesus falava. Independente que Jesus poderia ressuscitar uma pessoa naquele dia ali, pastor. Ele ia dizer, não, o diabo está ressuscitando de novo. Entendeu? Se a gente for ver, eles não queriam só matar Jesus, mas eles queriam matar Lázaro também. Verdade. Por quê? Porque Lázaro era uma prova viva de algo que ninguém podia fazer. Então, meus irmãos, que Jesus possa abrir os nossos olhos e que a gente não possa fazer exatamente o que eles estavam fazendo aqui. Isso aqui nada mais era do que blasfemar contra o Espírito Santo. Os membros do Sinédrio, pastor Marcelo, eles perguntaram a Jesus se ele era o Cristo, o Messias. Jesus responde desmascarando a hipocrisia da pergunta deles. Às vezes existem pessoas hipócritas que perguntam, mas não querem saber a resposta. Eles só querem saber o que você vai falar para te incriminar no que você falou. E se você não tiver discernimento, e se você não tiver o Espírito Santo e graça na vida, você acaba enrolado, né? E aqui nós vemos que Jesus desmascarando a hipocrisia da pergunta deles, que não estavam interessados na verdade. Quando alguém perguntava para Jesus, mas tu é o Cristo? Eles não estavam preocupados em querer saber, sou? Não era essa a intenção. Entendeu? Apenas em disfarçar as suas intenções malignas atrás da formalidade legais. Eles precisavam de uma confirmação ali. Eles precisavam de algo legal ali. Quando eu vejo aqui a pergunta, tu és o Cristo? Jesus respondeu, se eu disser que sou o Cristo, e lhes der tais provas convincentes disso, vocês já estão decididos a não crer. Então não adianta eu perder tempo aqui, entendeu? É tipo assim, perder tempo em tentar fazer algo que não vai, vocês já decidiram a não crer. Tem um versículo que diz bem assim, ó, quando rejeitarem a palavra, o evangelho, bate o pó e parte para outra casa, outra cidade. Porque já decidiram não crer. Mas por quê? Mas por que causa deveriam ter sido trazido perante vocês, que já pré-julgaram e estão decididos? Entendeu? Então
Então, para que fazer esse questionamento? Porque era legal. Um julgamento tem que ter perguntas e tem que ter respostas. Entendeu? Eles precisavam fazer ali um julgamento legal, porque amanheceu. Agora o sinédrio todo está reunido. Não pode matar alguém sem antes questionar. Mas não adianta, a resposta que Jesus ia dar ali não ia mudar a sentença. Tanto é que até pagaram testemunhas para dizer aquilo que eles queriam que dissesse. Entendeu? Quantas vezes há pessoas patrocinando testemunhas hoje para dizer o que é mentira, mas a verdade, ela prevalece. A mentira, ela tem perna curta. A mentira, ela vai só até ali. Aquelas pessoas não conseguiam manter as suas mentiras, mesmo Jesus ressuscitando depois, tiveram que pagar de novo, pagaram Judas para entregar, pagaram testemunhas para testemunhar falso, pagaram os soldados para dizer que roubaram o corpo, e estão pagando até hoje, não aceitam a verdade. Outra coisa que nós vemos também, aqui quando o irmão Germano falou sobre cegueira, uma frase que eu tenho aqui: não há ninguém mais cego do que os que se recusam a ver. Hoje nós vemos pessoas que não são cegos carnais, mas são cegos espirituais. Mas por que são cegos espirituais, pastor? Porque se recusam a enxergar na palavra de Deus o que está acontecendo nos últimos dias. Pestes, praga, guerras, rumores de guerra, o esfriamento espiritual, o amor de muitos está se esfriando. Apostatarão alguns da fé, se levantarão doutores com falsas doutrinas e enganarão a muitos. Mas por que não conseguem enxergar, pastor? Porque não querem enxergar. Porque se quisesse enxergar, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo de João 12:36 diz: enquanto tendes luz, credes na luz, para que vos torneis filho da luz. E quem está em luz não tropeça, não erra, não cai, está no centro do caminho de Cristo, porque Ele é a luz. A palavra diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, diz o Senhor. Pastor, para nós encerrar ainda, nós temos aqui uma declaração ousada. No capítulo 22, versículo 69 diz: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Pensa que Jesus agora cutucou os grandes ali com uma palavra. Olha só o que Jesus faz aqui. Jesus não se intimida como Pedro se intimidou lá fora no pátio. Quando eles vieram dizer para Pedro: Pedro, tu és um nazareno, tu és um seguidor de Cristo. E Pedro diz: não sou. Pedro jura, Pedro pragueja, Pedro diz: pastor, não conheço esse homem. Andando 3 anos com esse homem, Pedro tem coragem de, na hora da pressão, na hora da luta, na hora da prova, ele tem coragem de dizer: não conheço esse homem. Pastor, Jesus conviveu com tanto tipo de gente. Vamos falar dos discípulos, que na mesa da comunhão, ali aonde era para ser comunhão, mas tinha pessoas que viviam uma hipocrisia, uma falsa comunhão. Enquanto Jesus dizendo bem assim: aquele que tocar indignamente, mas Jesus falava: perdoe, se reconcilie, se conserte, porque a mesa da comunhão é mesa para os irmãos. Mas ali naquela mesa existiam pessoas querendo ser maior
queria ser melhor, Jesus ensina, pega uma bacia, pega um pano, vai lá e lava os pés e diz: o maior tem que ser o menor. Mas na mesa da comunhão existiam pessoas também que fingiam um amor, fingiam uma comunhão, mas na realidade no coração a vontade era de matar. Já estava negociado. Por que, pastor? Porque tinha pessoas que sentavam na mesa da comunhão e sentavam na mesa dos inimigos. Quantas vezes nós encontramos pessoas hoje sentando na mesa da comunhão, fingindo comunhão, mas sentando na mesa com os inimigos, fingindo que está com os inimigos. Isso vai acontecer o que, pastor? Uma hora essas pessoas vão ser reveladas, porque Jesus revelou aquela máscara, aquela hipocrisia na mesa da comunhão. Quando Judas, Jesus fala: um de vós há de me trair. Um de vós há de me trair. E os discípulos, todos eles, perguntavam. Não é a pergunta que fazem hoje, porque hoje fariam bem assim: será que é você? Será que é você? Será que é você? Será que é você? Não, os discípulos eles perguntavam porque tinham temor: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E aquele hipócrita, aquele discípulo falso que estava ali fingindo, mas foi revelado. Ele, quem sabe, também tentou fingir ali: será que sou eu? E Jesus pergunta: tu o dizes? A Bíblia diz que Satanás tomou o coração daquele camarada. E Jesus agora fala para Satanás bem assim: o que tu tiver que fazer, faça logo e não demores. Entendeu? Quantas pessoas hoje andam vivendo uma vida dupla? Andam vivendo uma vida dupla. Na mesa da comunhão é uma coisa, na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Quando está com os inimigos, quando está com o mundo, quando está com os murmuradores, são outros. A conversa é diferente. Mas diante de Jesus, a mentira sempre cai por terra. E eu vejo Judas ser desmascarado. Eu vejo Satanás ser desmascarado. E agora eu vejo a declaração ousada de Jesus aqui. Eu vejo algo interessante. Jesus não se intimida como Pedro se intimidou. Todo mundo estava intimidado por causa da perseguição, mas Jesus afirma corajosamente a sua identidade. E olha o que ele diz: em vez de declarar que agora é o Cristo sofredor, enfatiza que será o Cristo vencedor. O que diz no versículo 69, pastor Luciano? Olha só, depois de Jesus apanhar a noite inteira, depois de ele zombar, escarnecer a noite inteira, agora eles perguntam: tu é o Cristo ainda? Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E é tão interessante, pastor, que através dessa declaração aqui, eles acham meio para aquilo que eles queriam, que era legalizar e poder então levar Jesus à morte, né? E como nós já falamos antes aqui, eles já tinham decidido a não crer. Eles viram milagre, eles viram cura, eles viram e ficavam tentando usar, dizendo que Jesus não obedecia às leis de Moisés, sendo que eles mesmos torceram quando eles quiseram. Mas interessante é que o que Jesus diz assim: o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E mais na frente nós vemos essas mesmas pessoas que não creram e levaram Jesus à cruz, perseguindo os discípulos, perseguindo aqueles que criam. E Estevão continua proclamando a Jesus, e eles apedrejam ele por causa disso, porque ele estava cheio do Espírito Santo e seu rosto era como de um anjo. E a Bíblia fala que Estevão, quando apedrejado e na agonia de morte, ele fala: eu vi o céu aberto e eu vi o Filho do Homem assentado da glória de Deus. Então nós temos cumprido isso aqui que Jesus falou. Mas eles continuam não crendo, porque eles já tinham decidido a não crer, não importava o que acontecia.
E a Bíblia diz, né, Jesus disse que se um cego via outro cego, eles só vão para o abismo, e eles iam um atrás do outro, porque eles não aceitavam a verdade. E esse testemunho que Jesus deu, e que foi o que levou eles a perguntar, e ele diz, vocês dizem, e eles então tomam aquilo ali para legalizar, e a gente vê lá na frente se cumprindo realmente, porque o céu se abre e Estevão vê Jesus ali do lado do Pai, né? Olha só que interessante. Essa declaração ousada aí, né? Em vez de declarar que é um Cristo sofredor, agora Jesus declara que é um Cristo vencedor. Aleluia. E que estará à direita do Todo-Poderoso Deus. Pastor, o escritor ele diz que a mão direita era lugar de honra, sentar-se era posição de descanso. Então, quando Jesus diz aqui, feita a sua obra salvífica, Jesus teria o lugar da mais alta honra, sentado à direita do Pai. Jesus ele faz alusão aqui diante do sinédrio e do sumo sacerdote. Jesus agora faz alusão à sua glorificação como algo tão certo que já tinha começado. Então tudo que eles estariam fazendo agora não iria tirar o meu Cristo da sua exaltação. Aleluia. O evangelista Marcos, ele diz que Jesus falou não apenas da sua glorificação, mas também de quê? Da sua segunda vinda nas nuvens. Marcos capítulo 14, versículo 62, ele diz esse versículo. Pastor Marcelo estará lendo esse versículo e também já estará comentando. Aqui quando o escritor diz que Jesus responde a pergunta deles sobre o Messias, afirmando que ele é o Filho do Homem, e assim eles o entendiam. Ele também declara ser igual a Deus, e eles aceitam. Quer ver? Olha o que diz em Marcos 14, 62. Olha só. E ele disse, no 62, disse-lhe Jesus, eu sou, e vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Aleluia. O próprio Jesus aqui falando, eu sou. Jesus falando, eu sou o Rei, o Filho do Homem. Ele falando que ele é o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, assentado à direita do Todo-Poderoso. A Luciane comentou aqui, quando Estevão olha e vê ele sentado à direita do Pai, ele sentado. Então nós vemos, ele está e ele virá um dia sobre as nuvens, aleluia, do céu. Glória a Deus. E que nós nesse dia, eu e você, que nós podemos ver ele neste momento. Aleluia. Nesse dia que ele virá sobre as nuvens, nesse dia que ele virá para você mesmo. Aleluia. Ele virá para aquele que está esperando mesmo. Aleluia. Para aquele que não estava como aqueles sacerdotes, como aqueles escribas, mas que estava como aquele João, que não correu, mas estava ali olhando o que eles estavam fazendo com Jesus. Mas ele foi aquele que sofreu as suas dores, que sofreu grandes dores, mas ele esteve. E um dia que o Jesus vier até as nuvens,
primeiro ele será tomado. A Bíblia fala primeiro os mortos ressuscitarão. Aleluia. E depois será chamado a eu e você. Ele virá até as nuvens. Aleluia. Glórias a Deus. Outra coisa agora para nós encerrar, uma confirmação corajosa. Quem foi que confirmou? Lê para nós aí, irmão Germano, 22:70. Quem foi que confirmou? Olha só. E disseram todos: logo, és tu filho de Deus? E ele lhe disse: vós dizeis que eu sou. Os juízes, julgando que havia colhido uma declaração incriminatória de Jesus, forçam uma confirmação. Então disseram todos: logo tu és o filho de Deus? E ele disse assim, ó. Então disseram: de que mais testemunhos necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. O que eles conheciam? A palavra. O que eles estavam fazendo? A palavra se cumprir. Então ele chega lá e diz assim, ó: vós disseis que sou. Eu gosto no Evangelho de Mateus. De Mateus, ele fala bem assim para Caifás: Caifás, um dia tu vai ver o Filho do Homem sentado ao lado do Pai com os seus anjos. Aleluia. Um dia nós vamos estar lá olhando. Uns vão ser para a vida eterna e outros vão ser para a condenação. E eu acredito que ele estava falando assim: Caifás, tu só fez cumprir a palavra, Caifás. Verdade. Caifás, tu me espera, Caifás. Por causa que eu te dei um ministério, Caifás. E tu foi contra o teu ministério. O teu coração te condenou. Muitas das vezes, gente, nós não vamos ser condenados por não saber a palavra, mas o nosso coração é que vai nos quebrar. Porque a palavra é clara. Naquele dia, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar. Vai passar lá todas as obras. E a pessoa vai dizer assim: é verdade, eu mereci para o inferno. É verdade. Por isso que Deus fala: arrependa, gerais frutos dignos de arrependimento. Por isso que o cristão, meus irmãos, quando ele escorrega, quando ele peca, o Espírito Santo já vem chamando. Por isso que o cristão, à noite, quando ele se deita, quando ele se põe, se prostra, ou quando ele está meditando, ou quando ele está orando, ele está dizendo: Pai, Pai, me revela, me ajuda a ser melhor. Por isso que o cristão sofre. O cristão não vai sofrer por causa de dinheiro, meu amigo. O cristão vai sofrer para querer agradar a Deus, porque ele sabe que agradando a Deus, além de ter vida eterna, não vai perecer tanto. E vai ter vida com abundância. Que a gente possa estar sempre buscando esse sofrimento e sabendo que a palavra, ela não vai de encontro. É o escritor dizendo aqui: está vendo como eu conheço vocês? Está vendo como eu sei? É dizendo, principalmente dizendo aqui, ó, carimba aquilo que vocês estão fazendo. Aí eu pergunto assim, Pastor Marcelo, a resposta de Jesus carimbaria a sentença de morte? Entendeu? Quando eles perguntam, então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E aí? Eu vejo Daniel lá atrás. O dobrado joelho de Daniel naquele dia no quarto carimbaria a sentença de morte dele. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego lá atrás também, permanecendo de pé diante da estátua de Nabucodonosor, carimbaria a sentença de morte dele. Pastor, Jesus respondeu sem nenhum temor, diante da plena convicção
coração, que estava lavrada a sua sentença de morte, ele reafirmou: vós dizeis que eu sou. Em outro versículo diz: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Entendeu? Eu não vou fugir da minha missão. Eu nasci para morrer, eu nasci para salvar. Eu vim a esse mundo com uma missão do meu Pai: salvar e resgatar o que havia perdido. Aleluia. Tudo aquilo que Satanás destruiu, eu venho aqui para restaurar a comunhão com o Pai, para dar vista aos cegos, para andar aos coxos, para libertar os cativos. Aleluia. Eles perguntaram sobre o Messias: tu és o Messias? Jesus afirma que ele é filho do homem e que se assentará à direita de Deus Todo-Poderoso. Pastor, eles entenderam que isso é uma declaração de que ele é o Filho de Deus, tanto humanamente quanto divindade. Por quê? Jesus, ele aceita o desafio, admite ter uma tríplice identidade: Messias, Filho do homem e Filho de Deus. E ali ele carimba a sentença. Eles não precisavam de mais nada. Não precisamos de mais nada. Para que precisamos de mais interrogatório? Está aí o sumo sacerdote. No próximo estudo nós vamos ver que o sumo sacerdote rasga suas vestes. Blasfemou. Quem estava blasfemando era eles. A noite inteira batendo, cuspindo e blasfemando. Ninguém grita: blasfemou. Agora Jesus dizendo o que realmente ele é, falando o que realmente ele é tido como uma blasfêmia. Mas estava escrito: o Cordeiro de Deus, como ovelha muda, ele vai ao matadouro. Sabe por quê, meu querido irmão? Para salvar a minha e a tua vida, para que hoje nós pudéssemos ter direito da salvação, de perdão dos nossos pecados e comunhão com Deus.